Esta viagem é uma aventura através do Parque Nacional Glacier, uma região selvagem com algumas das paisagens mais inóspitas e fauna mais intocada do mundo. Ela começa no rio Flathead, muito procurado para a prática de rafting. A próxima parada é no Lago McDonald, o maior do parque e o destino turístico mais popular. Seguindo pela estrada Going to the Sun, a única pavimentada do parque e um triunfo da engenharia, a viagem chega a Chief Mountain, um lugar sagrado para o povo das Primeiras Nações. Mais ao sul fica Logan Pass, que atravessa a divisória continental da América do Norte. Em seguida, o destino é a Reserva Natural Bob Marshall e a admirável Chinese Wall, vista apenas pelos viajantes mais aventureiros. Bem longe, no noroeste de Montana, escondido por um aglomerado de picos de montanha, fica um local não mapeado, a joia do continente. Foi isso que disse o conservacionista George Bird Grinnell, fundador do Parque Nacional Glacier em 1901. Foi apenas em 1910, após uma década de campanhas, que ele foi finalmente criado. Hoje, a obra de Grinnell prova ter suportado o teste do tempo. O parque possui 41 mil quilômetros quadrados de montanhas com picos nevados, rios e vales verdejantes. A viagem seguirá para o sul, até a Reserva Natural Bob Marshall, onde os veículos são proibidos e só se entra a pé ou a cavalo. Esta é literalmente uma região selvagem e intocada. Lar de ursos pardos, carcajus e cabras das rochosas, um símbolo deste lugar. Todo ano, cerca de 2 milhões de pessoas visitam o parque. A maioria vem de carro ou trailer, de todas as partes do continente. Mas aproximadamente 400 mil pessoas chegam de avião ao Aeroporto Internacional Glacier, a oeste. Ele foi construído em 1942 como um pequeno campo de pouso rural e desde então cresceu para acomodar cerca de 60 mil pousos e decolagens, inclusive de jatos particulares. É uma chance de o helicóptero abastecer antes de sobrevoar o parque. Este é o rio Flathead, que acompanha grande parte da fronteira oeste do parque. O rio nasce nas Rochosas Canadenses e o Glacier divide mais que suas águas com o Canadá, que faz fronteira ao norte. Em 1932, o Glacier e o canadense Parque Waterton, seu vizinho, se uniram para formar o Glacier Waterton, o primeiro parque internacional da paz do mundo. Ao longo do rio Flathead fica este trecho da ferrovia Great Northern, construída no final do século XIX. Ela atravessa esta magnífica reserva natural, que era protegida por um dos renomados construtores de ferrovias da época, Lewis Hill. Ele era motivado tanto pelo conservacionismo quanto pelo lucro, acreditando que os visitantes adorariam visitar um parque nacional na região. Ele tinha razão, embora hoje os trens transportem basicamente cargas.
Este é o Lago McDonald, o maior do Parque Glacier e seu destino turístico mais procurado. Com 16 quilômetros de comprimento e 140 metros de profundidade, dizem que a geleira que o formou tinha mais de 650 metros de espessura. É um local muito procurado para a pesca, e as águas estão repletas de truta, peixe branco e salmão. Ursos pardos, ursos negros, alces e veados mula são encontrados em vários lugares perto do lago, mas são mais comuns no lado norte, longe da estrada. Ao redor do lago há uma densa floresta de coníferas, dominada por várias espécies de espruce, abeto e larix. Ao redor das margens há várias trilhas, com diferentes comprimentos, inclusive uma acessível para cadeirantes. A maior parte da água do lago vem do córrego McDonald. Em seu auge, durante o degelo da primavera, ele se torna muito caudaloso. Ele é alimentado pelo derretimento da neve e das geleiras, o que o torna incrivelmente gelado. Mas com águas tão cristalinas, é um lugar perfeito para a pesca com mosca. Este córrego é o mais longo do parque, e a viagem agora o acompanha montanha acima. Grande parte desta paisagem foi formada pelas geleiras, que naturalmente também deram nome ao parque. Quando ele foi criado em 1910, havia aqui mais de 150 geleiras. Hoje, a mudança climática as reduziu para 25. Simulações computadorizadas prevêem que antes do ano de 2030 não haverá mais geleiras no parque. No entanto, isso está aberto à discussão. Uma simulação mais recente prevê que elas terão derretido antes do ano de 2020. A viagem continua pelas montanhas, subindo ainda mais. Estas são as Rochosas. Elas fazem parte da Divisória Continental, a cordilheira que vai do Alasca, no norte, até a extremidade sul da América do Sul. Esta paisagem impressionante é a divisória de águas entre os oceanos Pacífico e Atlântico. O Parque Nacional Glacier também abriga o Triple Divide Peak, cuja água flui não apenas para esses dois oceanos, mas também para a Baía de Hudson, no Oceano Ártico. Em meio aos altos picos, é possível ver a extraordinária Chief Mountain, que fica na fronteira leste do parque. Ela é um dos locais mais fotografados aqui, já que parece estar vigiando as grandes planícies ao leste. A montanha é um bom exemplo de um carreamento, onde a rocha mais antiga fica por cima, empurrada por outras mais novas no decorrer de milhões de anos. O material mais macio que a cercava foi removido pela erosão, deixando para trás este bloco isolado. Com 2.800 metros de altura, a Chief Mountain não é o pico mais alto do parque, mas é o mais peculiar. Ela também fica na reserva indígena dos Pés Negros e é um lugar muito sagrado. Para esses povos, todas as terras são sagradas, mas a Chief Mountain, ou Ninástico como é conhecida, possui um lugar especial na cultura deles. No passado distante, outras tribos viveram nesta região, e elas também tinham uma lenda que dizia que, quando o fim do mundo chegasse, um grande deus apareceria no topo desta montanha, e ela desapareceria quando ele fosse embora. A única rota que os visitantes do parque podem pegar é a extraordinária Going to the Sun.
Ela levou 10 anos para ser feita e foi concluída em 1932. Em alguns lugares, ela atravessa as rochas, como aqui, no Túnel Oeste. Se você gosta de filmes de terror, talvez se lembre desta estrada no famoso filme O Iluminado, de Stanley Kubrick. À frente, fica o Loop, um dos muitos pontos de parada ao longo da estrada de 53 quilômetros, que dá aos turistas a chance de tirar fotos incríveis. Antes da construção da estrada, os visitantes levavam de 4 a 5 dias para atravessar o parque. Uma das maneiras mais emocionantes de desfrutar esta bela estrada é de motocicleta. Alguns destes motociclistas estão pilotando uma máquina tipicamente americana, a Harley Davidson. Fundada em Milwaukee em 1903, ela se tornou um ícone nacional. Antes preferida pelos jovens fora da lei, ela agora atrai uma clientela mais madura e abastada. Mas ela continua sendo uma motocicleta pesada, perfeita para rodar em estradas. E aqui, ela está em seu habitat. A estrada de mão dupla é bem estreita e sinuosa, perfeita para motos, mas impossível para veículos longos. Então, o comprimento máximo permitido é de 6,40 metros. A estrada Going to the Sun, que significa indo para o sol, recebeu o nome de uma montanha próxima. De acordo com os nativos, ela está associada a um espírito do sol que desceu para ensinar a tribo a caçar. Antes de partir, ele projetou sua imagem na montanha para lembrá-los de seus ensinamentos. Durante o inverno, a estrada fica fechada, e na primavera é uma das rotas norte-americanas mais difíceis de limpar, com até 25 metros de neve cobrindo alguns trechos. São necessárias até 10 semanas para limpar tudo para a abertura da estrada no início de junho. Em algumas partes da estrada não há mais barreiras laterais, pois eram repetidamente destruídas pelas avalanches de inverno. Isso significa que é preciso fazer as curvas com cuidado para evitar uma queda de 1.500 metros no vale abaixo. O ponto mais alto fica a pouco mais de 2.000 metros. Ocasionalmente, os motoristas acabam ficando no meio das nuvens, piorando ainda mais as condições. Para quem não quer dirigir, uma ótima maneira de conhecer o Parque Nacional Glacier é nestes ônibus vermelhos. O teto removível permite que os visitantes apreciem toda a grandiosidade do cenário. Até 1989, estes veículos não possuíam transmissão sincronizada e faziam muito barulho durante a troca de marchas. Os turistas começaram a chamar os motoristas de emperradores de marcha, que foi abreviado para emperradores. Reformados no ano 2000, os 33 ônibus do Glacier agora são movidos a gás propano para diminuir o impacto ambiental. Eles funcionam desde a década de 1930, o que faz deles a mais antiga frota do tipo no mundo. E a viagem não poderia ser mais gratificante. O Parque Nacional Glacier possui inúmeras vistas belíssimas. Este é o Monte Oberlin, o pico mais escalado. Ele abriga a cachoeira Bird Woman, uma das mais longas da região e um ícone do parque. A água cai de 170 metros de altura e é alimentada pela neve derretida e pelo que resta das geleiras no topo da montanha.
Na primavera e no verão, ela é bem visível para os motoristas, embora possa secar completamente no outono. Agora se aproxima o ponto mais alto da estrada, Logan Pass. Ele atravessa a divisória continental que acompanha as montanhas desde o Alasca até o final da América do Sul. No lado oeste, a água flui para o Pacífico e no lado leste, para o Atlântico. Com 2.000 metros de altitude, a passagem tem neve quase o ano inteiro e é a mais difícil de limpar na primavera. Ela também é castigada pelo vento, com rajadas recorde de 224 km por hora registradas em 2014. Em seu topo, fica o centro de visitantes de Logan Pass e um ponto de partida muito usado para caminhadas e trilhas. A partir deste ponto, a estrada Going to the Sun começa a descer para o leste, atravessando o túnel do lado leste de 123 metros, construído em 1932. Nenhum maquinário pôde ser trazido para cá, então o túnel foi cavado à mão. A estrada atravessa florestas de abeto, oferecendo vistas magníficas para viajantes em todos os tipos de transporte. Na década de 1930, este foi um dos primeiros parques nacionais projetados especificamente para atender turistas com seus próprios carros. O parque custou 2,5 milhões de dólares, o equivalente hoje a cerca de 140 milhões de dólares. Desde a década de 1980, a estrada está passando por um lento programa de restauração, além dos reparos anuais provocados por avalanches e queda de rochas. Para que os viajantes possam parar, esticar as pernas e desfrutar a vista, existem várias áreas de descanso. Desta aqui, é possível ver uma série de cachoeiras incríveis, principalmente na primavera, quando a neve e as geleiras derretem. Esta é a Cachoeira Virgínia. Chegar perto dela exige uma longa, mas gratificante caminhada morro acima através da floresta. Na extremidade leste da estrada e do parque em si, fica o Lago Santa Maria. Batizado por um missionário católico, ele tem 16 quilômetros de comprimento e 90 metros de profundidade, o que faz dele o segundo maior lago do parque. Nesta parte do glacier, no lado leste da divisória continental, as montanhas são menos arborizadas e a terra é mais árida. As rochosas protegem a região dos ventos vindos do Pacífico. Por isso, ela não recebe muita chuva ou neve. A uma altitude de quase 1.400 metros, a água do lago é incrivelmente gelada. Ela raramente passa dos 10 graus centígrados no verão. E no inverno, o lago congela completamente, formando uma camada de gelo de até 1,20 metro de espessura. A viagem agora segue para o sul ao longo da fronteira do parque. A geologia aqui é extraordinária. Estas colinas fazem parte da Cordilheira Lewis, cujo nome vem da expedição de Lewis e Clark, que passou perto daqui no século XVIII. Nas montanhas há algumas das rochas sedimentares mais antigas e bem preservadas do planeta. Elas contêm pistas minúsculas sobre a origem do mundo, inclusive marcas de gotas de chuva que caíram há milhões de anos.
Mas é claro que são as geleiras que dão ao parque seu visual peculiar. Elas entalharam a paisagem que vemos hoje durante a mais recente era glacial e foram recuando nos últimos 12 mil anos, deixando para trás este lindo cenário esculpido. Ao sul do Parque Glacier fica a natureza intocada da Reserva Natural Bob Marshall. Ela foi criada em 1940, a pedido de Bob Marshall, engenheiro florestal e defensor da natureza. Conhecida como Bob, a reserva foi reconhecida pela Lei da Natureza Selvagem de 1964. A lei diz: uma região de natureza selvagem, ao contrário daquelas onde o homem e suas obras dominam a paisagem, é, através desta lei, reconhecida como uma área onde a terra e sua comunidade de vida estão intocadas pelo homem, onde ele em si é um visitante que não permanece. Com mais de 4.000 quilômetros quadrados de natureza intocada e nenhum habitante, esta é uma verdadeira região selvagem. Ela é conhecida como a joia da coroa do sistema de reservas norte-americano. Exceto em circunstâncias especiais, aqui não existem veículos motorizados e não há sequer uma única estrada pavimentada. Por fim, a extraordinária e incrível Chinese Wall. Com 300 metros de altura e 35 quilômetros de comprimento, esta é a maior atração da reserva Bob Marshall. Parte de falha geológica inversa da Cordilheira Lewis, ela foi formada há 170 milhões de anos, quando toda a extensão do que hoje é o estado de Montana se separou, formando uma falha geológica física. A placa tectônica leste então passou por baixo, empurrando a placa oeste para cima e projetando estas rochas a centenas de metros de altura. Hoje elas abrigam cabras das rochosas e águias, que costumam planar nas correntes de ar. A Chinese Wall pode ser vista do espaço a olho nu, mas poucas pessoas na Terra a verão de perto, porque leva dias para chegar até ela, mesmo a cavalo. A menos que seja vista de cima. Este lugar remoto, com seu extraordinário esplendor natural, dentro da maior reserva de natureza selvagem do planeta, é o lugar perfeito para encerrar esta jornada.